Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. Obrigado por terem sido participantes deste canal e pedimos que possam aí proporcionar mais inscritos e nós também poderemos aqui continuar com o trabalho fortemente. Então, estamos aí no episódio de preparação ao exame para UP, UIM, IFP, Unizambeze, Unisave, todas as universidades aí que concorrem, os concorrentes que fazem a disciplina de português. Então, se tu estás a fazer um curso, aliás, queres fazer um curso e exame de admissão tem lá português, então este vídeo é muito certo para ti. Por quê? Porque português é geral, não há que esta instituição dá esta matéria, aquela instituição dá outra. Gramática é a mesma, os textos também são os mesmos. Então, se ainda não assistiu à primeira parte deste vídeo, faça a questão de procurar preparação para o exame de admissão PUIM, primeira parte. Então, tu poderás encontrar aí. Então, este é uma vez que é português, isto não está restringido a uma universidade ou a um instituto, mas sim é para todos no geral, porque português é algo geral. Então, hoje nós queremos ter aí a segunda parte de português. Tivemos aí a primeira parte, falava sobre os textos, dei algumas recomendações para assistir também alguns vídeos que poderão vos ajudar muito. Para os que assistiram, que Deus possa lhes abençoar, porque poderá lhe ajudar. Tem aí o que fala sobre o texto poético, fala aí também das rimas, quando são duas rimas ou rimas cruzadas, emparelhadas, então perguntas como essas surgem. Então, como nós tínhamos prometido aí, que a segunda aula seria de gramática. Então, saímos do texto, agora estamos a entrar na gramática. Então, a partir de hoje, para lá em frente, para a preparação de português, apenas vamos preparar a parte da gramática. Porque é a parte da gramática que deixa muitos atrás. E um exame de admissão, muitas perguntas que tem é acerca do texto. Então, se tu não assististe o vídeo acerca de texto, então estás muito perdido. Normalmente, umas 10 perguntas tem a ver com o texto, em leitura, interpretação e outras coisas sobre a estrutura do texto em causa. Então, é este caso. Então, nós vamos aí falar aí, vamos entrar na gramática. Primeira coisa que vocês devem saber é acerca dos adjetivos. Vocês devem saber identificar um adjetivo. Então, se tu não sabes identificar um adjetivo e sair uma pergunta que fala sobre análise morfológica, então no fim, quase no fim, também vamos falar acerca da análise morfológica. Muita gente não sabe fazer aí a análise morfológica, mas é uma coisa muito fácil. Mas tu perceberás neste vídeo. Então, se és novo, faça a questão de se inscrever, partilhe o vídeo para os seus amigos, para terem também esse benefício, porque eles também desejam de passar aí, aliás, desejam de admitir. Vamos entender primeiro o que é adjetivo. O adjetivo é uma palavra. Então, adjetivo é uma palavra. Só que esta palavra não é qualquer palavra. É a palavra que caracteriza os seres designados pelos nomes. Então, as palavras que caracterizam os seres são chamadas de adjetivo. Atenção, não é qualquer palavra. Por exemplo, dizer limão. Limão é uma palavra. Então, limão não é adjetivo. Deve ser uma palavra que caracteriza limão. Por exemplo, o limão é grande. Então, como é que o limão está a ser caracterizado? Está a ser caracterizado por ser grande. Então, grande seria o adjetivo. Então, vamos continuar aí. O adjetivo é uma palavra que caracteriza os seres designados pelos nomes, indicando as suas qualidades ou características. Então, são palavras que dizem a qualidade e a característica. Como o exemplo que acabava de dar, o limão é grande. Então, qual é a qualidade de limão? É de ser grande. A característica do limão é de ser grande. Então, a palavra grande torna-se adjetivo. Vejamos só nesses dois exemplos. Uma manhã muito quente. Então, nós estamos a caracterizar manhã.
Então, o que é manhã? Qual é a qualidade da manhã neste caso? Amanhã é quente. Então, quente vamos chamar de adjetivo. Os alunos estão atentos. Então, qual é a característica, qual é a qualidade dos alunos? Atentos. Então, atentos é a qualidade. Atenção, os adjetivos não só aparecem no fim da frase. Apenas colocamos este exemplo para que tu entendas o sentido dos adjetivos. Então, colocamos aqui alguns adjetivos. Temos aí bonito, calmo, forte, inteligente. Então, bonito caracteriza, calmo caracteriza, forte caracteriza, inteligente caracteriza. Então, aí estão os adjetivos. Adjetivos são palavras, não qualquer palavra, mas sim que caracteriza, que dá a designação da qualidade da coisa ou característica da coisa. Então, é mais ou menos por aí. Tens que também saber acerca dos graus dos adjetivos. Temos aqui 2 graus dos adjetivos mais comuns que normalmente saem nos exames. É o grau superlativo absoluto sintético e analítico. Então, vamos diferenciar estes. O grau superlativo absoluto sintético é expresso apenas por uma palavra, o adjetivo a que se junta geralmente ísimo ou ílimo. Então, adjetivo no grau superlativo absoluto sintético é aquele adjetivo que está no grau normal, mas passando para o sintético é acrescentado ísimo ou ílimo, conforme o caso. Porque tem adjetivos que não levam ílimo, mas sim levam ísimo, e tem adjetivos que não levam ísimo, mas sim levam ílimo. Vejamos só. Maputo é belíssima. Então, aqui estamos a falar belíssima por quê? Por causa da cidade. Cidade bela. Então, no grau normal seria Maputo é bela. Bela cidade. Não belo. Não estamos a referir do nome. Estamos a falar da cidade. No contexto da cidade. Então, Maputo é belíssima. Então, no grau normal seria Maputo é bela. Então, acrescentando ísimo que nós temos, logo passa para o grau superlativo absoluto sintético. Gostar desta cidade é fácil. Então, para estar no absoluto sintético, acrescentamos o ílimo. Então, gostar desta cidade é facílimo. Então, os graus dos adjetivos que estão no sintético é só ver se terminam em ísimo ou ílimo. Belíssimo, bonitíssimo, grandíssimo, felicíssimo, então por aí fora. O grau superlativo absoluto é expresso pelo advérbio muito, ou outro que significa excesso, antes do adjetivo no grau normal. Então, o adjetivo no grau superlativo absoluto é aquele em que antes do adjetivo deve aparecer algo que mostra acréscimo. Por exemplo, aqui usamos esta palavra muito. Muito quer dizer acréscimo. Então, Maputo é muito bela. Então, Maputo é uma cidade bela. É extraordinariamente encantadora. Então, veja só, extraordinariamente está a dar um acréscimo. Encantadora está no grau normal. Bela também está no grau normal. Então, anteriormente deve aparecer algo que dê um acréscimo. Ainda estamos na gramática. Vamos ver o que são determinantes. Por enquanto pode te parecer um pouco estranho, porque estamos a falar de adjetivo, determinantes, tudo mais. Mas tu vais perceber no fim deste vídeo. Então, por isso, fique no fim. Vais perceber quando estivermos a falar da análise morfológica. Porque você não vai conseguir fazer análise morfológica sem saber o que é adjetivo, sem saber o que é determinante, sem saber o que são pronomes, sem saber o que é nome, sem saber o que é preposição. Então, tu tens que saber essas ferramentas para que quando chegar o momento de fazer análise morfológica não tenha aí dificuldades. Vamos a isso. O determinante é uma palavra que se coloca antes do nome, dando informações sobre o nome, gênero, o número, a localização, a identidade. Então, nós temos um nome, pode ser João. Então, o que vier antes do nome, nós vamos chamar de determinante. Atenção, não é qualquer que estiver antes de nome, mas sim deve dar a informação
sobre o gênero em que está o nome, o número, singular, plural, localização, assim como a identidade. Então, vejamos, os determinantes podem, pois, ser determinantes artigos, determinantes demonstrativos, determinantes possessivos ou determinantes interrogativos. Então, os determinantes estão divididos nesses grupos. Tem o possessivo, artigos definidos, indefinidos, por lá. Então, vejamos o exemplo. Então, o professor, vejamos só, quando nós ouvimos o, conseguimos saber que o é o gênero masculino. Então, o professor tem um livro. Então, esse é um determinante. Esta rapariga, então, se nós lermos esta, teremos a informação que está a referir a algo que está no gênero feminino. Então, os determinantes funcionam desta maneira. Esta rapariga tem os meus lápis. Que exercício não fizeste? Então, esse é determinante interrogativo. Então, temos aí os artigos, temos aí os demonstrativos e temos aí os possessivos, que é aqui os meus. Esta é demonstrativo, artigos, que e interrogativo. Então, aí estão determinantes. Então, determinantes são palavras que vêm antes do nome, dando informação acerca do nome. Pode dar a informação do gênero, pode dar a informação do número, pode dar a informação de localização, assim como identidade. Pronomes. O que são pronomes? Como a palavra indica, pronomes são palavras que podem substituir o nome. Então, quer dizer, em vez de escrever nome, por exemplo, em vez de escrever João, então tiramos o João, colocamos uma palavra que vai substituir o João. Então, sendo assim, substituindo o João, isso é que vai ser chamado de pronome. Então, são palavras variáveis em número, singular e plural, e gênero. Então, essas palavras variam. Gênero, estamos a falar feminino, masculino. Número, estamos a falar singular, plural. Então, nota, os pronomes estão em vez do nome, substituem o nome, enquanto os determinantes acompanham, vêm antes do nome. Então, não é para você confundir pronomes com determinantes. Pronomes substituem, enquanto que os determinantes vêm antes do nome, apenas acompanham. Vejamos aqui um exemplo. O teu pai chegou cedo. Então, o teu pai chegou cedo, mas o meu atrasou-se. Então, meu o quê? Está a referir a pai. Então, pai, o teu, então, pai chegou cedo. Teu, determinante possessivo. Meu, pronome possessivo. Então, a diferença entre nome e pronome aqui está. O teu é determinante possessivo. Por quê? Porque vem antes do nome pai. Enquanto que aqui mais um meu, nós sabemos quando estiver a referir mais um meu atrasou-se, está a referir do pai. Então, aqui substituiu a palavra pai, então meu torna-se pronome. Então, temos aí a explicação. Os pronomes, temos pronomes pessoais como eu, tu, ele, ela, nós, vós. E temos pronomes possessivos, então, que é meu, minha, então, tudo mais. Então, assim, é assim como funciona. Então, tu tens que saber diferenciar essas coisas. E temos aqui também nomes. O que são nomes? O nome tem como características representar coisas, seres, estados ou qualidades. Maputo, árvore, alegria, inteligência. Tu poderias estar a perguntar, alegria é nome? Claro que é nome. Inteligência é nome? Claro que é nome. Dependendo do caso. Então, inteligência, alegria. Verbo. O verbo é uma palavra que exprime ações, estados, acontecimentos considerados momentos diferentes. Viver, andar. Então, verbo viver, verbo andar. O verbo é uma palavra que mostra uma ação. Então, andar deve mostrar uma ação
Quer dizer, já está muito claro. Temos que conhecer os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Agora, vejamos o que são verbos transitivos. Primeiro, verbos transitivos são aqueles que vêm acompanhados por um complemento. O sentido destes verbos transita integrando-se aos complementos para adquirir sentido completo. Então, verbo transitivo é aquele que depende de alguma coisa para ir completar. Então, quer dizer, o verbo só não tem a informação completa. Então, quando o verbo só não tem uma informação completa e requer de algo para que seja completo, isso diz que o verbo é transitivo. Vejamos só, transitivo. Vejamos só, exemplo, os manifestantes falaram ao presidente. Então, temos aqui ao presidente. Ao presidente, o que é que faz? Ao presidente está a sustentar o verbo falaram. Então, se tirarmos ao presidente, vai ficar aí uma lacuna. Os manifestantes falaram. Falaram o quê? Ou falaram a quê? Então, os manifestantes falaram ao presidente. Quer dizer, o verbo aí não terá sentido se nós tirarmos ao presidente. Então, temos aqui o verbo e aqui temos o complemento que lhe completa. Complemento indireto. Exemplo 2. Os pássaros comem as sementes. Então, se tirarmos as sementes, logo o verbo fica aí sem sentido. Então, é necessário que tenha as sementes, que é o complemento direto, para completar aí o verbo. Então, o verbo que não é completo por si só é chamado de verbo transitivo. Isso muitas das vezes sai no exame. Diferenciar ou saber o verbo transitivo e intransitivo. Vejamos aqui. Como pode notar, as duas frases, para terem sentido completo, precisam de um complemento a seguir ao verbo, para lhes completar o sentido. Os verbos transitivos dividem-se em transitivos diretos, transitivos indiretos e transitivos diretos e indiretos. Então, veja aqui. Aqui, este verbo, para ser completado, precisou do complemento direto, enquanto que este precisou do complemento. Aliás, este precisou de indireto e este de direto. Mas existem outros verbos que são completados com o complemento direto e assim como o complemento indireto ao mesmo tempo. Então, o que é completado por complemento indireto é chamado verbo transitivo indireto. O que é completado com direto é chamado verbo transitivo direto. Então, vejamos só o que são verbos transitivos diretos. São aqueles em que o complemento direto vem ligado diretamente ao verbo, sem preposição obrigatória. Então, verbos transitivos diretos. Nós escutamos a nossa música favorita. Então, a nossa música favorita é o complemento direto. Então, o verbo escutamos está ligado ao complemento direto, logo, quando o verbo transitivo junta-se com o complemento direto, chama-se de verbo transitivo direto. Aqui também. Ele vive o momento interessante. Então, complemento direto também. É por isso que chama-se verbos transitivos diretos. São aqueles que ligam-se com um complemento direto. E os indiretos são aqueles que se ligam com complementos indiretos. Aqui não precisa ler aí, é só explicar o exemplo. Os manifestantes falaram ao presidente. Então, ao presidente é o complemento indireto. Logo, torna-se verbo transitivo indireto. Atenção, não tenha dificuldade. Os transitivos dividem-se em diretos, quando se ligam com complemento direto, e indireto, quando se ligam com complemento indireto. E transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Isso acontece quando o quê? São aqueles que exigem o complemento direto e o complemento indireto ao mesmo tempo. Vejamos o exemplo. O Jorge entregou a camisola. Então, a camisola é complemento direto ao irmão. Ao irmão é complemento indireto. Então, sendo o verbo estar ligado por dois complementos direto, assim como indireto, vai ser chamado de verbo transitivo direto e indireto.
Verbos transitivos, aliás, verbos intransitivos. Agora já saímos dos verbos transitivos, agora estamos nos verbos intransitivos. São aqueles que trazem em si a ideia completa da ação, sem precisar de um outro termo para completar o seu sentido. Então, é só contrariar o transitivo e tu já terás o intransitivo. Quer dizer, o verbo aí já tem sentido por si só. A casa caiu. Então, tu não precisas completar nada no verbo caiu, porque já está completo. A casa caiu. É por isso que chama de verbo intransitivo. Tens que saber também o que são advérbios. Um advérbio é uma palavra invariável em gênero e número, cuja função principal é modificar a frase ou o grupo verbal. Muita gente não entende o que é palavra invariável em gênero e número. Isso quer dizer o quê? Quando a palavra não varia em gênero e número, quer dizer que mesmo para o gênero masculino, feminino escreve-se da mesma maneira. Vejamos aqui, sinceramente, não acredito. Então, a palavra sinceramente tu não pode escrever para o gênero, por exemplo, para o gênero feminino dizer sinceramente. Não, isso está muito errado. Quer dizer, essa palavra não varia. Não varia em gênero nem em número. Quer dizer, essa palavra não pode estar no singular, quer dizer, não varia de singular para plural. Então, se é plural, sempre permanece sinceramente. Se é singular, sempre permanece sinceramente. Isso é que se diz que não varia em gênero e número. Quer dizer, não muda. Mesmo para o gênero feminino, continua. Para o masculino, continua. Quando é singular, permanece. Plural, assim também permanece. A prova correu bem. Então, aqui, bem é o nosso advérbio e sinceramente é o nosso advérbio. Então, temos aqui uma tabela de subclasses de advérbios. Então, existem advérbios de dúvida, existem advérbios interrogativos, existe advérbio de modo, advérbio de lugar, advérbio de tempo, advérbio de negação, afirmação e quantidade. Então, tu tens que conhecer, tens que saber identificar quando aparece um verbo no exame, aliás, um advérbio no exame, sem identificar. Sim, este aqui é um advérbio de lugar, este é advérbio de tempo, este é advérbio de tal e tal e tal. Vejamos só na nossa tabela. Quantidade, quais são os advérbios? Muito. Então, a palavra muito não varia em gênero nem em número. Pouco também não varia em gênero nem em número. Então, temos aí muito, pouco, tanto, tão, mais, menos, bastante, demasiado, demais. Afirmação. Advérbios de afirmação. Sim, certamente, efetivamente, realmente, de certo. Negação. Não, nunca, jamais. São advérbios de negação. Advérbio de tempo. Agora, ainda, já, ontem, hoje, amanhã, antes, antigamente, certo, depois, jamais, logo, nunca, sempre, tarde, cedo. Pode ser próximo ano, ano passado, este ano, próxima semana. Então, advérbio de tempo. Lugar, abaixo, acima, aí, lá, lugar, está claro. Modo, assim, bem, mal, melhor, pior, depressa, devagar. Interrogativo. Onde, quando, como, porquê. Dúvida, talvez, quiçá, porventura, possivelmente, provavelmente, eventualmente. Então, temos aí os nossos advérbios. Também temos que conhecer preposições. É obrigatório. Não tem como. As preposições são uma classe de palavras invariáveis. As preposições também não variam, cuja função consiste em estabelecer relação entre dois termos de uma oração. Então, preposição, ele estabelece quer dizer, faz uma conexão numa oração entre dois termos numa oração. Então, vejamos aqui o exemplo. Quando saiu de casa. Então, quando saiu. Se você escrever quando saiu casa, isso não faz sentido. Então, é necessário que tenhamos a preposição de, para quê? Para que estabeleça a relação entre saiu e casa. Então, temos nesta oração a preposição de estabelecer aí a relação. Os cabelos em desordem sem chapéu.
Então, os cabelos, desordem. Então, não faria sentido. Sem chapéu. Então, em de. Então, trouxemos aqui também o exemplo de algumas preposições. A, com, em, por, ante, contra, entre, sem, após, de, para, sobre, até, desde, perante, sobre. Então, tu tens que fazer exercício disto para que tu conheças as preposições. As outras estão aqui, abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, além de. Então, por baixo são preposições. Então, tu vais, caso queiras, pode comentar, nós podemos fornecer este documento para que tu fiques aí a praticar. Então, isso tudo que nós estávamos a ver era exatamente para nos ajudar a entender o que é análise morfológica. Esta pergunta raramente falta no exame. Então, o que é análise morfológica? Como é que se faz a análise morfológica? É a parte da gramática que faz o estudo de palavra por si só. O que é isso? Analisemos aqui. Analise morfologicamente a palavra Pedro. Temos a palavra Pedro. Então, disse que a análise morfológica é a parte gramática que estuda a palavra por si só. Vamos estudar a palavra Pedro. A palavra Pedro é preposição? Não. A palavra Pedro é advérbio? Não. A palavra Pedro é verbo intransitivo? Não. A palavra Pedro é verbo transitivo? Não, claro que a palavra Pedro não é verbo. Então, o que será? A palavra Pedro é um nome? Claro que sim. Então, isso chama-se análise morfológica. Então, quando disse analise morfologicamente a palavra sublinhada, é para você dizer essa palavra que está escrita, o que é a palavra. Então, esta palavra Pedro é um nome. Então, claro que a palavra Pedro refere-se a um nome. Então, essa seria a resposta. Então, temos aqui outros exemplos. Imaginemos que queremos analisar a palavra comprar morfologicamente. Então, vamos verificar. A palavra comprar é preposição? Não. A palavra comprar é advérbio? Não. A palavra comprar é um verbo? Exatamente. A palavra comprar é um verbo. Então, é assim como se faz a análise morfológica. Hoje, o que é hoje? Como é que vamos estudar esta palavra? Esta palavra é um advérbio. Então, muita gente mesmo tem aí lutado não saber fazer análise morfológica. Por quê? Porque não estuda, como posso dizer, não estuda aí a parte da gramática toda. Só fica aí, não sabe o que é adjetivo, não sabe o que é preposição, não sabe o que é verbo, não sabe o que mais. Não sabe o que são verbos e transitivos e tudo mais. Então, se tu não saberes isto, nunca poderás saber fazer análise morfológica. Porque essas coisas dependem, a análise morfológica depende dessas coisas que nós acabamos de ver. Poderemos também ver mais coisas, por exemplo, se tivéssemos inteligente, a palavra inteligente. Analise morfologicamente a palavra inteligente. Então, inteligente o que é? Inteligente é o adjetivo, logo já está. Analise morfologicamente a palavra nós. Nós é um pronome pessoal, já está. Veja só que a análise morfológica é uma coisa simples, mas se tu não sabes, nunca poderás fazer o certo. Então, vejamos aqui. Tirei isto do exame. Esta é a melhor maneira de tu poderes estudar para o exame. Muita gente, o que faz? As pessoas pegam o exame e resolvem e prontos. Acham que estão preparados. Não. Está preparado em parte, mas não está preparado completamente. A melhor maneira de tu se preparares é pegar o exame, estudares quais são os conteúdos que frequentemente saem. Então, depois de tu entenderes que frequentemente saem esses conteúdos, tu vais em busca daqueles conteúdos, entender por detrás. Entender o que é o advérbio, o que é o adjetivo, todas essas coisas. Se, por exemplo, fala sobre analise sintaticamente a frase. Então, ali tu podes saber dizer que esse aqui é sujeito, esse é predicado. Mas haverão casos em que poderá aparecer frase que tu não sabes.
se o sujeito é complexo, é composto ou é indefinido. Então, tu tens que saber, tens que estudar desta maneira, buscar primeiro os conteúdos, depois resolver os exames. Mas primeiro pega os exames e analise-as. Depois de analise-os, depois de analisar os exames, é daí que tu podes já estudar, e depois de estudar podes resolver cada pergunta pouco a pouco. Funcionamento da língua. Então nós saímos daí dos textos, já estamos a entrar no funcionamento da língua. Na frase, a pobreza é o número 12 do exame. Na frase, a pobreza em Moçambique é um fenômeno generalizado, mas predominante, rural. As palavras sublinhadas morfologicamente são, respectivamente. Então, aqui, muita gente, quando a palavra encontra a análise morfológica em 3 palavras seguidas, falham. Por quê? Aqui estão a dizer respectivamente, não disseram de uma maneira desorganizada. Quando diz-se respectivamente, o que é? É ver, se tu encontrares que a palavra pobre é um advérbio, então a opção que tu vais escolher, a primeira coisa deve ser advérbio. Não pode escolher uma opção em que a primeira palavra é advérbio, depois vais escolher uma opção em que a primeira palavra que vem está escrito adjetivo. Logo está errado. Então tem que seguir a sequência. Se escolheres uma opção em que tu vês que este aqui é um advérbio, depois este é um adjetivo e este é um nome. Então, a opção que tu vais escolher deve ser assim, advérbio, adjetivo, nome. Não pode estar aí desorganizado. Então, isso é muito importante. Então, vejamos. Vamos fazer análise. Pobre. Temos 3 pobres. Aliás, temos 3 palavras que queremos analisar. Pobre, generalizado, predominantemente. Então, predominantemente. Temos aqui pobre. Aliás, pobreza. Desculpa. A pobreza. Então, a pobreza. O que é pobreza? Pobreza é um nome. Em outras vezes, o nome é chamado de substantivo. Então, é por isso que aqui nas opções temos substantivo, substantivo, substantivo. Então, substantivo é um substantivo, é um nome. Temos aqui pobreza. Pobreza é um nome generalizado. Generalizado é um nome predominante. Agora, peguemos uma palavra por uma. A pobreza. Então, verifique bem. A pobreza. Nós dissemos que adjetivo é aquele que caracteriza o ser. A pobreza. Então, pobreza está a caracterizar a quê? A pobreza em Moçambique. É um fenômeno Então, a pobreza temos aí como nome. Então, a pobreza em Moçambique é um fenômeno generalizado. Então, generalizado estamos a caracterizar a pobreza. Então, pobreza generalizada. Então, logo passa a ser adjetivo. Predominantemente é advérbio de modo, predominantemente. Então, temos aí pobreza generalizado e predominantemente. Temos aqui, no segmento, o desenvolvimento agrário desempenha um papel importante na redução da pobreza. Temos aqui, sintaticamente, o verbo sublinhado é intransitivo, transitivo indireto, transitivo direto, transitivo direto e indireto. Então, vejamos o verbo se foi completado ou não. Desempenha um papel. Então, um papel está a completar o verbo desempenha. Logo, a opção A está errada. Intransitivo não é. Ficamos com transitivo indireto, transitivo direto e transitivo direto e indireto. Transitivo direto, vejamos, é aquele que é completado por apenas um complemento direto. E este complemento o que é? Um papel importante na redução da pobreza. Então, um papel importante, vejamos só.
as preposições que nós temos aqui. Abaixo de, acerca de, tudo de. E os outros exemplos que nós temos: a, com, em, por, ante, contra, entre, sem, após, de, para, sob, até, desde, perante e sobre. Em, sem. Então, vejamos aqui. Se temos uma preposição: um papel importante na redução pobreza. Então, temos da pobreza. Então, temos o complemento direto, que é um papel importante na redução da pobreza. Então, é o complemento transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ficamos com a opção D. Então, é assim como tu vais estudar e resolver os exames com facilidade. Então, esperamos que tenhamos ajudado bastante. Se inscreva no canal para que não possas perder aí o vídeo a seguir da disciplina de português para todos os níveis. E que Deus possa te abençoar ricamente.